Web Kizomba TV apresenta Programa Cristóvão Luiz, dialogando com a cultura. Uma parceria Web TV, Mato Grosso News. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira. Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV, o canal da resistência viva em Mato Grosso. É com imenso prazer que recebemos aqui em nossos estúdios Patiana, poeta, MC, e ela vai falar um pouco da sua história, do seu chão, do seu lugar. Com vocês, Patiana. Fala sério, te leva a sério, me leva a sério, que o caso é sério. É quase dia e eu ainda não voltei pra casa, entrelaçada no lençol, jogada na sua cama. Fala sério, te leva a sério, me leva a sério, que o caso é sério. É quase dia e eu ainda não voltei pra casa, entrelaçada no lençol, jogada na sua cama. Seu corpo preto me alucina, rei, calor e energia que é forte sim. Queria saber seus desejos bem, trazer você bem pra perto de mim, querendo despir sua alma. Quando eu tô contigo é sem calma, me conhece como sua palma, perdida nos dedos que acalmam. Floresce e brota água do meu corpo, é gosto com gosto, só que isso é louco. É tato com tato, não temos um trato, o afeto de fato me puxa pro quarto, joga na cama, chama de dama. Hoje é sem drama, acende a chama. Eu respondo pois o seu corpo me chama. Fala sério, te leva a sério, me leva a sério, que o caso é sério. É quase dia e eu ainda não voltei pra casa, entrelaçada no lençol, jogada na sua cama. Fala sério, te leva a sério, me leva a sério, que o caso é sério. É quase dia e eu ainda não voltei pra casa, entrelaçada no lençol, jogada na sua cama. Não quero ser nó, eu quero ser lá. Sua língua desenha seu corpo e seus traços. Sua menina, eu tô presa em seus braços. Milhões de carícias, trocas e afagos. Seu black preso é um charme, solto me toca a pele. Conexão mente carne, oposto que não me repele. Apaga a luz e acende a vela que eu trouxe pra tu. Suor e melanina, fica tudo flu. Me agarra e eu permito, pergunta e eu não minto. Me toque eu logo sinto, cê pede e eu repito. Fala sério, te leva a sério, me leva a sério, que o caso é sério. É quase dia, eu ainda não voltei pra casa, entrelaçada no lençol, jogada na sua cama. Fala sério, te leva a sério, me leva a sério, o caso é sério. É quase dia e eu ainda não voltei pra casa, entrelaçada no lençol, jogada na sua cama. Fala sério. Estou aqui com a Patiana, né? É um prazer imenso. Agora nós vamos falar um pouco dos seus sonhos e realizações. Você nasce em Rondonópolis por volta de 1995. Em 2015 você sobe nos palcos, né? E já deixando muito axé e possibilidade de esperança de dias melhores. E o que nós queremos saber é
Da onde veio a inspiração? Os parceiros, as parceiras, o primeiro sonho realizado nos seus álbuns. Você traz essa ancestralidade, né? A responsabilidade de uma mulher preta que traz essa axé, essa responsabilidade da ancestralidade em forma de reflexão, né? Para que todos possam, através do seu canto, da sua música, da sua poesia, conhecer também um pouco desse universo africano, um pouco desse universo preto, que traz essa resistência preta de Dandara, de Teresa de Benguela, de Maria Quitéria e todas essas mulheres de resistência preta. É uma responsabilidade porque você também é uma guerreira que está nesse universo, nesse exército de mulheres preta. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessas realizações dos sonhos que já foram sonhados, que estão ainda por realizar, e os parceiros, as parceiras, o álbum, né, que traz essa ancestralidade, o outro que você assim já vem de uma forma poética, trazendo a sua poesia de resistência, mas de uma forma mais poética. E aí nós gostaríamos que você falasse um pouco para nós desse momento ímpar que você está vivendo, já com sonhos realizados e sonho para se realizar. Licença para chegar, licença para ocupar o espaço. Queria agradecer, poder estar fazendo parte do Web Kizomba. Muito obrigada. E falar um pouquinho sobre mim, sobre quem é Pátia Ana, o que é Pátia Ana. Eu sou rondônapolitana, tenho 27 anos e vim morar na capital para estudar. E aqui eu me descobri artista. Eu, desde criança que eu já tinha apego com música, né? Meus pais ouviam muita música. Minha mãe tinha uma vitrola e ela tinha uma coleção de discos enorme, que hoje essa coleção é minha. Eu que herdei a coleção de discos da mãe. E acho que eu comecei a ouvir música muito cedo por causa disso. Minha mãe é muito eclética, ela ouvia desde Cyndi Lauper a Milton Nascimento. Então, minha bagagem musical vem muito da minha mãe e do meu pai, que ouviam muita música, tinham uma vitrola e tinham uma coleção de discos. Faz 8 anos que eu estou em Cuiabá, 8 anos que eu estou na capital. Eu vim estudar medicina veterinária, então além de cantora, compositora, MC, poeta, eu também sou médica veterinária. E nesse meio tempo da faculdade, porque eu acho que a faculdade abre um universo pra gente, né, um mundo de coisas, nesse meio tempo eu descobri a arte. Descobri que a arte estava em mim desde muito cedo, né, por causa dos meus pais. Por causa dos meus irmãos também. A minha irmã ouvia muito rap, então o rap vem daí. O gosto musical vem por parte da minha mãe, mas o rap em si, a cultura de rua, a rima veio por causa da minha irmã mais velha, que ouvia muito rap, Racionais, Facção Central, Ao Cubo. E daí surgiu essa necessidade de fazer rap também, né? De expressar, de falar tudo que a gente tem para falar em forma de rima. Mas eu lembro muito dessa vivência musical com os meus pais. E quando eu fiz 14 anos, meu pai me deu um violão. E aí desse violão surgiram as primeiras composições. Eu comecei a compor muito criança, muito nova, assim, eu já escrevia muito. E aí quando eu ganhei esse violão, eu comecei a musicar essas composições. E depois disso eu perdi um pouco o tempo de onde começa e onde termina, porque na real tudo virou música, tudo virou arte. Eu acabei me formando em veterinária, mas não atuo como veterinária, né? Hoje eu vivo exclusivamente da arte e tô aí transitando entre a cultura de rua, o hip hop, a música, fazendo os barzinhos, fazendo do meu trampo autoral e também fazendo o que eu acredito ser a transformação do amanhã, né? Levando arte para jovens, crianças, idosos e quem tiver de coração aberto para receber. Eu acho que o que faz o sonhador e a sonhadora é que eles não param de sonhar nunca, né? Porque a gente não sonha só uma vez e aí depois pronto, tá sonhado pro resto da vida. Sonhadora sonha todos os dias e sonha a partir das perspectivas, sonha a partir do que acontece, sonha a partir dos encontros, né? E eu tinha um sonho de gravar um trabalho, de gravar um disco. É muito difícil a gente falar de produção musical, se a gente for falar de rap, se a gente for falar de cultura alternativa, né? Porque a gente vive num estado que predomina muito o sertanejo, o agronegócio. Então, se a gente for falar de outras produções, Mato Grosso ainda é bem defasado, né? E não defasado de talento, defasado de artista, defasado de pessoas que se interessem em produzir esses trabalhos. E era um sonho mesmo e
um sonho que parecia muito distante, gravar um disco de rap. Tanto que eu fui a primeira mulher do estado do Mato Grosso a gravar um disco de rap em 2018. Sendo que, se a gente for falar em cena masculina, outros homens já tinham discos gravados, trabalhos produzidos, né? Mas ser uma mulher é ser resistência. Então, pra mim era um sonho, hoje se realizou. Eu já tô no meu segundo disco, graças a todos os orixás, toda a minha ancestralidade. Meu segundo disco tá na rua, mas não foi fácil. Então, esse sonho, pra mim, que parecia muito distante, chegou e eu continuo sonhando em produzir outras coisas. Eu tenho uma veia religiosa muito forte, eu sempre falo isso, as pessoas até não acreditam às vezes. Eu sou candomblecista há muitos anos e sou iniciada já há 4 anos do candomblé de Queto. E Omoiá, que é o meu primeiro disco, carrega o nome do meu orixá. Omoiá, em Yorubá, significa filha de Iansã. E foi o nome que eu decidi colocar de estreia no meu trabalho, para lançar o meu trabalho no mundo, porque é exatamente isso que eu sou. Filha de Iansã, sonhadora, que quer falar sobre arte, quer falar sobre cultura, quer falar sobre ancestralidade, sem ser silenciada, sem ser censurada, sem ser medida, sem ser deslegitimada, né? E até isso parece sonho, porque o que é comercial, o que as pessoas querem consumir, o que as pessoas querem comprar, o que as pessoas querem apoiar, geralmente não é a resistência que a gente quer fazer. Porque ser resistente é ir contra uma massa muito grande. Enquanto essa massa está indo, você está indo para o outro lado. Tá todo mundo indo para lá e você está indo para o outro lado. Só que o que você precisa entender é que quando você decide ir para o outro lado, tem inúmeras pessoas que só precisam de um referencial para ir para o lado certo também. E é nisso que eu acho que meu trabalho se enquadra, assim, porque eu sinto que outras pessoas foram essa referência para mim, né? Eu sempre me inspirei muito em trabalhos femininos, em trabalhos de pessoas pretas, e aí eu sinto que eu hoje me tornei essa referência. Tem até uma amiga minha de um grupo muito famoso de rap, que se chama Rap Plus Size, que ela fala assim: eu não queria ser referência, eu só queria ter alguém para me espelhar. E é isso, quando a gente se espelha no nosso povo, em quem tem a mesma ancestralidade que a gente automaticamente cria uma força maior. É como se a gente fosse mais um pontinho ali naquela massa que vai fazer a diferença, que vai fazer a mudança. E aí, como o Cristóvão falou sobre meu segundo trabalho vir de uma forma mais poética, o que acontece é que o Omoiá, meu primeiro disco, foi um disco de muito enfrentamento, muito combate. E eu acho que eu precisava fazer isso naquela época, né, em 2018. E aí, com Suor e Melanina, que é o meu segundo trabalho, eu decidi falar de amor, que também é uma forma de militar, também é uma forma de luta, também é uma forma de resistência, principalmente falar sobre o amor preto, o amor entre pessoas pretas, porque o afeto sempre foi negado pra gente, né? O amor não era uma coisa pra nós, o amor era pra outras pessoas, não pras pessoas pretas. E aí, em Suor e Melanina, eu decidi falar sobre esse amor, sobre o amor afrocentrado, sobre o amor entre pessoas pretas, sobre o amor que é resistência, que é luta. E também porque eu me inspirei em outras pessoas que estavam falando de amor, que estavam vivendo esse amor. Até porque o processo de desconstrução, ele não é do dia pra noite. A gente não vai assistir esse episódio do Web Kizomba e amanhã vai estar todo mundo desconstruído, empoderado, preto, com orgulho. Não é assim que funciona, né? O processo de cada um leva um tempo. O meu processo vem seguindo esse tempo e estou muito feliz com esse processo. E acredito que quando a gente é referência para outras pessoas, a gente auxilia o processo dessas outras pessoas também. É isso que eu quero para os meus irmãos, é isso que eu quero para as pessoas que são a minha comunidade. Eu quero que elas se espelhem em mim e tenham as suas próprias vivências, acompanhem os seus processos, tenham paciência com seus processos e entendam que se empoderar leva tempo, mas que a gente está aqui para isso, para se auxiliar, para se ajudar, para fortalecer a luta do outro e para inspirar o outro, assim como alguém me inspirou também. É um prazer imenso, né? Estamos aqui com a Patiana e tia já dizia: temos que endurecer sim, mas perder a ternura jamais. Então, tem momentos que nós temos que estar mesmo, dia de noite, nos campos de batalha, temos que estar nas trincheiras, mas também precisamos revigorar a alma com a poesia para podermos irmos de novo, né, para os campos de batalha e continuar a nossa batalha diária, né?
Então, eu gostaria que você falasse um pouco também da violência contra a mulher. Eu gostaria que você falasse também da violência com esse africano que morreu mais recente, o Mois, né? E, assim, de que forma que nós podemos, enquanto voz, enquanto poesia, enquanto MC, enquanto homens e mulheres solidários com a causa maior que é a humanidade, que é essa questão de você preservar, né, no mundo a qual nós vivemos com tanto ódio, eu particularmente, entre o amor e o ódio, nós preferimos sempre o amor, porque o ódio é um fardo muito pesado para se carregar. O Vitor Hugo dizia o seguinte: não me importa aqueles que cometem o pecado, mas sim aqueles que estão causando as trevas. Então esse é um momento muito complicado que nós estamos atravessando. A música, a poesia são instrumentos de resistência preta que a gente tem que estar usando para ultrapassar essa situação e circunstâncias. Então nós somos espelho porque somos espelhados também, né? Nós levamos axé e trazemos axé de homens e mulheres que estão aí diariamente combatendo toda forma de preconceito, discriminação, homofobia, porque nós somos essa resistência preta e temos essa responsabilidade também diariamente de combater tudo isso, né? Então a responsabilidade triplica nesse sentido, né, de resistência, porque quando a gente fala de Dandara, quando a gente fala de Teresa de Benguela, Maria Quitéria, quando a gente fala de Lélia Gonzalez, quando a gente fala dessas mulheres, hoje, atualmente, você tem muitas outras mulheres que estão no campo de batalha, mas elas servem de inspiração para você também, creio eu. Então, assim, dormindo você está pegando na lança, acordado você está pegando na espada. Então, tem um momento que você precisa reenergizar, até para você não errar o alvo, já que a gente tem poucas munições. Então, eu acho que responsabilidade é a palavra para tudo que a gente for fazer, assim, porque nós, corpos pretos, que passam por um processo de desumanização pela humanidade, porque é isso que a sociedade faz isso, pela sociedade, né? Um processo de desumanização pela sociedade, a gente precisa ser resistência o tempo todo. Então a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente vai falar, quando a gente pega o microfone, quando a gente vai dar uma palavra para o outro. A gente tem que ter responsabilidade o tempo todo, porque infelizmente nós somos cobrados o tempo todo, inclusive até por nós mesmos, né? Porque a gente sabe que a nossa vida não é fácil, e aí se a gente for falar desse processo de desumanização, a gente vai lembrar do caso do Moise, que acabou de ser assassinado brutalmente, e se a gente for parar para pensar, se isso fosse uma via contrária, se fosse um homem branco espancado até a morte, a comoção social, a comoção que é causada seria muito maior, né? Então, esse processo acontece com os nossos corpos. Nós, pessoas pretas, passamos por um processo de desumanização pela sociedade. Não enxergam os nossos corpos como qualquer outro corpo, como qualquer outro corpo da sociedade. Enxergam a gente de uma forma diferente. É como se a gente fosse alvo, a gente fosse marcado. E isso acontece com homens e com mulheres. Porque a mulher preta sofre um processo de hipersexualização. A gente é bonita, a gente é gostosa, a gente é maravilhosa, mas a gente não serve para casar, a gente não serve para assumir família, a gente não serve para construir família e ser apresentável, né? Então, assim, rola uma hipersexualização na época do carnaval. Todas as mulheres pretas estão lá na televisão, porque mulher preta é isso, tem que saber sambar, né? E com os homens pretos rola uma outra coisa também. Rola uma desumanização, rola uma animalização, porque tratam a gente igual bicho, a ponto de espancar um homem que foi cobrar os seus direitos, né? Aí a gente entra num outro problema, numa outra questão, que é: coloque o funcionário para entrar em acordo com o patrão, que isso vai dar certo. Inúmeras coisas que fazem a nossa sociedade ser do jeito que ela é hoje. Só que a gente precisa entender que se nós somos pessoas pretas e a gente está inserido nesse contexto, a gente precisa muito, mas a gente precisa muito ser esperto. Igual o Cristóvão disse, a gente precisa muito dormir com a lança na mão, acordar com a lança na mão. Só que a gente precisa de um momento de pausa, porque senão a gente entra em colapso, senão a gente entra em curto. Não tem como a gente ser luta o tempo todo. E aí é nessa hora que a gente pensa em descanso que a gente tem que pensar nos nossos. Que a gente tem que pensar que só tem como descansar tranquilamente, deitar a cabeça no travesseiro, viver em paz, se a gente estiver
em comunidade, se a gente estiver com os nossos, se a gente estiver em quem acredita na mesma coisa que a gente, e mais, se a gente estiver com pessoas que têm as mesmas vivências que a gente. Porque assim, não tem como a gente querer falar de racismo com uma pessoa que não sofre racismo. Então, se você quer contar a sua dor, se você quer desabafar, se você quer ser frágil em algum momento, você tem que ser frágil com os seus. Você tem que encontrar a sua comunidade, fortalecer essa comunidade, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente se encontra entre pessoas pretas, a gente produz conteúdo com pessoas pretas, a gente apoia, a gente acredita na arte de pessoas pretas, porque isso é fortalecer a comunidade, que é para quando acontecer uma situação de racismo com um de nós, a gente está preparado para agir junto, a gente está em comunidade para agir junto, né? Porque quanto mais desarticulado a gente tiver, maior vai ser os danos que o racismo vai causar na gente, maior vai ser os danos que a falta de estrutura vai causar na gente, maior vai ser os danos que o preconceito vai causar na gente, que a intolerância religiosa vai causar na gente. Porque se a gente não está fortalecido, é como se a gente fosse um alvo mais fácil. E aí, se eu estou falando de fortalecimento, eu até queria falar que não se chega em lugar nenhum sozinho. E eu só estou aqui hoje, eu só sou o Pátia Ana hoje, que tem um reconhecimento a nível nacional, que tem uma história no Mato Grosso. Eu só sou essa pessoa porque eu tenho uma comunidade aqui, porque eu tenho pessoas que acreditam no meu trabalho, tenho pessoas que impulsionaram o meu trabalho quando nem eu acreditei. O Taba, a primeira vez que ele me viu cantar, eu tava com a mão dentro do bolso, assim, ó, cantando com o microfone e a mãozinha no bolso, morrendo de vergonha. E ele, quando acabou meu show, ele falou assim: olha, você é muito boa, eu quero muito falar com você, me passa seu número que a gente vai fechar outros trabalhos. E aí, depois que essa porta se abriu, se abriram inúmeras outras. Eu conheço várias pessoas aqui no Mato Grosso que são muito talentosas, que estão na mesma via que eu, correndo para o mesmo lado e se fortalecendo, se ajudando. Eu posso falar o nome de inúmeras pessoas aqui, eu vou esquecer muita gente, com certeza, porque tem muita gente preta trabalhando, fazendo um trampo incrível aqui no Mato Grosso, um trampo resistente, um trabalho de aquilombamento, um trabalho de reforçar, de fortalecer comunidades. Queria mandar esse axé enorme pro Taba, pro Agave, pra Cassidy, mandar esse axé pra minha comunidade, Keila, Pedro, mandar esse axé pras pessoas que estão produzindo trabalhos impecáveis aqui no Mato Grosso, pessoas pretas, pessoas quilombolas, pessoas afro-indígenas, pessoas que são resistência numa sociedade que ainda prega muito cultura eurocentrada, que ainda prega muito a cultura que é comercial, que ainda prega uma cultura embranquecida, que infelizmente não nos representa. A gente vive num país que foi recentemente invadido, né? Porque o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. E em vez da gente falar de cultura da nossa terra, a gente fica valorizando cultura de fora. A gente fica valorizando cultura europeia, entendeu? Enquanto a gente tem um monte de cultura afrodescendente, um monte de cultura indígena descendente aqui, cultura dos povos originários, e a gente está querendo falar de outros trabalhos. Então, aquilombamento, fortalecer a sua comunidade, também é fortalecer esses trabalhos, que são trabalhos resistentes, trabalhos de pessoas pretas, trabalhos de pessoas indígenas, trabalhos de pessoas quilombolas, trabalhos de pessoas que são os povos originários, que são as pessoas donas dessa terra e as pessoas que têm muito para falar. Enquanto a gente não valorizar essa cultura, enquanto a gente não valorizar essas pessoas, a gente vai estar, infelizmente, enfraquecendo a nossa comunidade. Então, acho que é uma responsabilidade minha, que sou uma mulher preta, sua, que está me assistindo, que é uma pessoa preta também, e de todo mundo que está nesse movimento e que acredita que a gente só pode ir mais longe se a gente formar comunidade. É com muito axé que estamos recebendo aqui em nosso navio o Web Kizomba TV, o canal da Resistência Viva em Mato Grosso. Pátia Ana, né, uma mulher que tem essa responsabilidade da resistência preta, traz a lança e a espada na mão e não tem meios termos. É uma mulher do axé, é uma mulher que traz em sua poesia esse axé, né? Porque ela sabe que do outro lado, recebendo essa emanação dessas boas energias, estão
crianças, adolescentes, adultos, senhores, senhoras, anciões, mestres. Então, a responsabilidade é grande. Então, eu fico muito feliz por esse momento, porque é um momento de aquilombar, é um momento a qual nós temos que estarmos juntos, né, para fazermos assim o fortalecimento das nossas histórias e das histórias daqueles que estão sonhando na comunidade também, né? Então esse é um momento ímpar, né, que a Web TV Kizomba está aqui recebendo você com o coração aberto numa bandeja, oferecendo para você, para que você leve, né, e que volte em outros momentos para que nós possamos dar continuidade nas nossas histórias, né? Eu sempre digo, né, para os parceiros e parceiras que passam por aqui o seguinte: não deixarei que ninguém conte a minha história. Eu conto, eu canto, eu conto um canto desabafando histórias ritmadas. Então é isso que você faz, e isso me orgulha e muito de ter você na mesma trincheira, de ter você no exército de Teresa de Benguela, de ter você no exército de Zumbi dos Palmares e de ter você próximo, né? E quando tiver distância, o sol e a lua é o que nos conecta. Então nós estaremos sempre presentes, né? Patiana, presente. Então, para ir seguindo o caminho da conclusão, eu queria dizer que a vida é via de mão dupla, né? E tudo é feito de dar e receber, são trocas. Então eu agradeço muito essa troca que a gente está tendo, e falar que, não sei se transpassa o vídeo, né, ou se é só pessoal aqui, que o axé tá presente, e aí tomara que transpasse a câmera, que chegue em casa, que você que está assistindo possa sentir também isso que a gente está sentindo, porque eu acho que todas as trocas que a gente tem com os nossos são produtivas, são preenchedoras, né? Preenche um lugarzinho aqui dentro, um espacinho aqui dentro, que é pra gente levar embora, levar pra casa e dar continuidade, porque é isso aqui se chama reenergizar-se, né? Que é quando a gente vai pra um lugar, encontra os nossos, se preenche de energia de novo, pega aquela dose, sai de lá revigorado, pronto pra luta de novo, né? Porque é isso, um dia de cada vez. Hoje é uma luta e a gente vence ela, ou não, porque a gente não consegue ganhar todas, infelizmente, né? E aí amanhã tem outra. E aí você dorme, descansa, encontra a sua comunidade, revigora, e depois de amanhã tem mais uma. Porque nós somos pessoas pretas, nós somos corpos pretos resistentes. Não tem como a gente estar aqui nesse espaço, nesse tempo agora, sem ser luta, sem ser resistência. Infelizmente, ou felizmente, porque isso fez da gente pessoas fortes, pessoas sonhadoras, pessoas de garra, pessoas que acreditam, pessoas que acreditam que isso aqui é real, né? Que a nossa comunidade é real. Então, acho que o recadinho que eu quero dar, se é que eu posso dar é que você, pessoa preta, se enxergue, se reconheça o outro e entenda que a gente só vai mais longe se a gente estiver junto. Luta é um negócio muito doido, porque tem dia que a gente está disposto e tem dia que a gente não tá. E tá tudo bem também. O outro recadinho que eu tenho para dar é: se hoje você não acordou disposto para a luta, você pode ficar tranquilo, porque tem um monte da gente que está nesse batalhão, nesse exército de luta aí, disponível para lutar. Então, se hoje eu não tô bem, tá tudo bem também. Eu só preciso entender que a minha comunidade precisa de mim. Hoje eu me reenergizo ali, amanhã eu volto pra luta. Hoje eu deito, seguro a espada, amanhã eu tô lá no combate de novo. Que bom que a gente é família, que bom que a gente é comunidade, que bom que a gente pode contar com a gente, que bom que a gente tem a gente. Patiana é inspiração aqui em qualquer lugar. E eu digo o seguinte: algumas coisas na vida são tão belas, algumas coisas na vida são tão maravilhosas, que realmente vale a pena morrer por elas. Se um homem, se uma mulher, se um guerreiro, se uma guerreira não descobriram por que estão dispostos a morrer, então eu vos digo, definitivamente não merecem viver. Martin Luther King. Então você é uma inspiração, que Oxalá continue lhe abençoando com poder de criação e que possa estar passando por aqui. Nós temos uma singela homenagem para você, né? E em nome da Web Kizomba TV, a gente traz aqui para você Miriam Makeba. Miriam, ela
no período que Nelson estava em cárcere, ela que fazia as músicas de protesto, de resistência negra africana, né? Então, é um presente para você, que é o Web TV Kizomba. Deixe em suas mãos, já que você tem uma coleção. Então, leva a Miriam como inspiração também de uma mulher preta, africana, e que sempre resistiu todas as formas de preconceito, discriminação, homofobia na África do Sul. Muito axé, que Oxalá, né, lhe abençoe. Este é um canal da resistência preta, né? A Web Kizomba TV tem essa responsabilidade de preservar, né, a educação, a cultura, a filosofia, a história, que é uma história contada com homens e mulheres da resistência preta, né? Ou aqueles que compreendem a resistência preta. E eu deixo aqui esse axé para você, e que Oxalá lhe abençoe e continue inspirando o seu poder de criação. Eu queria agradecer, estou muito feliz, ganhei um disco aqui da Miriam Makeba e vai incrementar a coleção, né? Eu disse que eu tenho uma coleção da minha mãe. E aí você me falou uma coisa hoje muito importante, Cristóvão, que eu nunca tinha ouvido essa frase, mas que eu vou levar pra vida, assim. Não vou deixar que contem a minha história. Eu conto. Acho que é isso que eu venho fazendo. Acho que é isso que nós devemos fazer, né? Não deixar que contem a nossa história, porque a gente já sabe a experiência que vem disso, né? Os livros contam a nossa história dizendo que nós somos todos descendentes de escravos e pronto, entendeu? Nós somos um povo que trabalhou duro na lavoura e só. Os livros não contam a história de que a gente vivia em África, feliz, em comunidade, aprendendo sobre respeito, sobre cultura, sobre religião. E aí os livros só contam a partir do nosso momento trágico. Os livros não contam o nosso momento feliz, a nossa história de vida, né? E é isso, acho que nós temos que contar a nossa história. E nunca é tarde para tomar para si a sua história e poder recontá-la aos próximos, né? Nunca é tarde para acordar. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é isso. Eu estou contando a minha história para que outras pessoas ouçam e contem as suas histórias, porque as nossas histórias, elas se conversam. Em algum momento nós passamos vivências muito parecidas ou vivências muito iguais, porque nós somos pessoas pretas, corpos pretos, né? Então, que essas histórias se conversem, que a gente conte as nossas histórias e que a gente continue sendo luta, só que sabendo que a gente precisa descansar também, né? Que a gente precisa repousar a cabecinha num momento de revigorização, que a gente consiga se revigorar, que a gente encontre os nossos, que a gente forme comunidade, que a gente seja resistência, que a gente seja luta, mas que a gente seja amor também. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pelo disco da Miriam Makeba, que vai estar integrando a coleção. E se eu puder, queria deixar um trechinho para vocês de um poema, uma música, algo que marcou muito a minha vida, depois de um momento de racismo que eu sofri dentro da universidade, mas que me fez uma mulher 10 vezes mais forte, que fez uma Pachá-Ana 10 vezes mais de luta. Eu vou te falar que desde cedo eu conheço o seu olhar torto. É piadinha enraizada nos seus comentários solto. Meu sangue ferve, mesmo assim eu bolo rimas pra você. Tenta me diminuir, mas cê sabe que vai perder. Cês acham que é estilo, mas pra nós é resistência. Turbante na cabeça nunca foi só aparência. Por zumbi lá dos palmares, os pretos são sapiência. Nesse curso de racista, cês atingiram docência. Hoje citam alma negra, mas os pretos nem têm alma. Era isso que diziam quando entravam nas senzalas. E assim há tudo querendo remeleixo de Dandara. A verdade é que vocês, ser preto mesmo, nem aguentava. Pro seu racismo velado, o meu corpo tá fechado, o meu punho tá cerrado e o meu ódio tá guardado. O meu povo gritou, Casa Branca chiou, ninguém aprisiona preto, zumbi já nos libertou. O meu povo gritou, Casa Branca chiou, ninguém aprisiona preto, África nos libertou. Primeiramente, agradecer a Oxalá por essa oportunidade que nós estamos tendo, né? E dizer o seguinte: a palavra é divinamente exata, deve-se de ser exato com ela. A língua que falseia a palavra vicia o sangue daqueles que mentem. Então, os nossos ancestrais griots tinham essa responsabilidade, através da oralidade, de falar.
das nossas coisas, das nossas histórias. Por isso que eu disse alguns minutos atrás, né? Não deixarei que ninguém conte a minha história. Eu conto, eu canto. Eu conto um canto desabafando histórias ritmadas. É com imenso prazer, Patiana, que eu agradeço a Oxalá, aos nossos ancestrais, por esse encontro. Né? Eu já vinha falando há tempo pro Taba, mas antes da hora não é hora, depois da hora não é hora, diz que só é hora na hora. Então esse encontro estava sendo aguardado, né? Por nossos ancestrais. E eu fico muito feliz, né, de encontrar uma mulher guerreira, uma mulher que traz em sua poesia essa resistência preta em forma de axé. Então, muito obrigado pela oportunidade que você está nos dando de passar por aqui, deixar o seu axé e poder estar levando um pouco do nosso axé também. A Web Kizomba TV, o canal da Resistência Viva em Mato Grosso, agradece imensamente. Você já está nesse navio que está ancorado em Mato Grosso, você já é, né, essa guerreira do exército de Teresa de Benguela, Dandara, e é mais uma companheira, mais uma parceira a seguir viagem nesse navio. Muito axé e muito obrigado, né? Gostaríamos imensamente de agradecer os nossos parceiros da Web TV Mato Grosso News, né, por essa oportunidade, pela parceria. Vida longa, axé para todos nós. Uma noite, mas ainda é dia. Frio como gelo, ó 40 graus. Confusão na cabeça de quem disse um dia: não entro nessas firas que elas vão me fazer mal. Reflete na água a imagem de rosto cansado afinal. Caminhos difíceis os que você pega e é normal. Assume suas raízes, foi o libertar fatal de quem tomou muito no lombo, mas se curou no final. Vai, pega a primeira, a esquerda e nunca para. Relógio é anti-horário que tarda, mas nunca falha. Em algum lugar do mundo o fuso vai bater certo. Eu vou cair e levantar e os olham eu nem quero perto, não. Mas olha ela, tá de boa nos rolê. Se passa suave, nada tem pra esconder. Mó palhaçada é que os bagulhos cês não vê de quem tem a mente fudida, mas não lança pra você. Eu tô buscando na minha mãe proteção. Olhar quem guia o meu coração, pra não me perder nessa estrada, pra não entrar em fita errada. Eu tô buscando na minha mãe proteção. Olhar quem guia o meu coração, pra não me perder nessa estrada, pra não entrar em fita errada. Força dentro de mim, foda que eu não sabia. Meu eu falando alto e de mim mesma eu corria, gritando por aceitação, momentos de tensão. Eu alisando meus cachos, carente dessa atenção. Chorei e choro, mas toda vez que eu me lembro, não dava pra entender o que tava acontecendo. Um reboliço de emoções, embaraço nas ideias, sendo cobrada na alta, preto, o que cê tá fazendo? Para e repara, querem que todos tenham a mesma cara, mas seu padrão com do meu povo fi nem se compara. Cultura ofuscada pra branco e parar na caras, e os black por aí tão se moldando em navalhas. Quantos de nós estão na disco de oprimir? Assistem massa solto, diz que é mimimi. Sério, força ancestral me guia e faz resistir. 500 anos nas tuas costas e cês ainda segue assim. Eu tô buscando na minha mãe proteção. Olhar quem guia o meu coração, pra não me perder nessa estrada, pra não entrar em fita errada. Eu tô buscando na minha mãe proteção. Olhar quem guia o meu coração, eu tô buscando na minha mãe proteção. Olhar quem guia o meu coração, pra não me perder nessa estrada, pra não entrar em fita errada. Eu tô buscando na minha mãe proteção. Olhar quem guia o meu coração, pra não me perder nessa estrada, pra não me perder nessa estrada, me perder nessa estrada.